Vamos continuar com as lesões em suas modalidades esportivas. Vamos começar com uma atividade muito comum, né? Que aparentemente de forma inocente pode estar relacionado aí aos fatores de dor que você sente, que são as lesões que aparecem nas caminhadas e corridas, as caminhadas de final de semana, ou aquelas corridas em que você começa a fazer a prática sem supervisão ou sem acompanhamento. Lembrando que toda modalidade esportiva, seja ela qual for, ela requer um acompanhamento para que o seu corpo se adapte a essa modalidade esportiva. É muito comum a pessoa decide acordar e falar: a partir de hoje eu começo a fazer minhas caminhadas, eu vou perder peso, e aí ela entra naquele frenesi de perder peso com caminhada. Isso aí é o principal erro, porque o seu corpo não está acostumado com aquele tipo de atividade física. E a partir do momento que você começa, né, aí ele vai reagir a essa evolução. Nós temos corridas em várias modalidades esportivas, né? Nós temos corrida de longa distância, nós temos corridas de fundo de 1.500 metros, nós temos corrida de 100, 200, 400. Então a modalidade esportiva da corrida, ela muda pela intensidade com que ela vai ser feita. 100, 200, totalmente anaeróbica. 1.500, maratona, meia maratona, né? Triatlon, que tem a corrida no meio, são modalidades totalmente aeróbica. E para se fazer uma atividade como a corrida ou a caminhada, a primeira coisa que você precisa é estar com o material de apoio adequado, o tênis adequado, a roupa adequada, para que você possa fazer isso. Mas as principais lesões, né, as principais alterações que você pode ter durante essa prática, elas estão relacionadas a tendões, né, e é o que a gente chama de tendinopatias, né? Entre elas, a tendinopatia do fibular longo é uma delas, né? As do tibial posterior também, que ela é muito conhecida como canelite também, como inflamação do periósteo também, onde você tem o atrito muscular com o periósteo, e você tem as fraturas por estresse, né? Que é a canelite, e as de calcânio, algumas alterações dos ossos do tarso, do navicular, né? E a alteração biomecânica do seu pé pode te levar a desenvolver o que a gente chama de fascite plantar. A fascite plantar, ela é a queda do arco plantar, provocando uma dor muito forte na região do calcânio, principalmente ao levantar, ao pôr o pé no chão, e o tratamento é correção do arco plantar. Então ela vai precisar usar palmilha, vai precisar usar um tênis adequado para poder fazer a recuperação adequada. O tratamento envolve treinos de condicionamento novamente para quem vai correr, usar o tênis adequado, fazer o acompanhamento medicamentoso se for necessário e cuidar da prevenção com um bom aquecimento, um bom trabalho de flexibilidade antes de iniciar o trabalho de corrida. Muito bem, vamos falar do judô, uma modalidade esportiva de luta, assim como o jiu-jitsu. O judô, ele tem regras e técnicas específicas para a modalidade esportiva, né? Então, o praticante de judô, ele aperfeiçoa a parte técnica dele com a parte física também. E ele, além disso, é uma das modalidades em que ele tem que ter o fardamento, a roupa, né, o kimono,
faz parte do processo de luta. Então, o judô, tirando a parte gestual, que é a roupa, toda a cerimônia, toda a pompa de uma luta, né? Ele tem como objetivo sempre derrubar o adversário ou mobilizar o adversário. Então, o contato físico, o contato direto é o que existe na modalidade esportiva. Então, os traumas por contusão, por contato, são grandes. E aí vem a diferença em termos de lesões. Quando nós falamos do futebol, eu havia dito a vocês que o futebol apresentava aí uma quantidade de lesões de LCA considerável, mas o judô é o recordista de LCA. Os praticantes de judô, eles têm lesões de ligamento cruzado anterior numa proporção maior que o futebol. A diferença está no número de praticantes. Enquanto que no futebol você tem milhares de praticantes, no judô você tem algumas centenas de praticantes. Então, se você colocar a proporção de praticantes e lesão, o futebol tem muito mais lesão porque tem muito mais praticante. Mas quando essa proporção é dada quantidade de lesão por praticantes, o judô supera. Então, o judô tem muita lesão de ligamento cruzado. Fora isso, os estiramentos musculares, as luxações e subluxações, o judô ele é recordista numa luxação clássica, que é a luxação de cotovelo. Então, o praticante de judô, a primeira coisa que ele aprende quando ele começa a praticar o judô é a cair. Ele não apoia a mão, ele é treinado a não apoiar o braço para impedir um ippon, um vazare, para que ele não tenha o risco de apoiar a mão e luxar ou fraturar um cotovelo, né? Fora isso, você tem os golpes que mobilizam, né, o atleta, e nessas chaves, no arm lock, né, de braço, ou no leg lock de pernas, você acaba fraturando ou luxando estruturas durante a modalidade, durante a prática. Então nós temos os ligamentos cruzados anteriores, estiramentos musculares, luxação e subluxação, a contusão e as fraturas como principais elementos do judô. Na modalidade esportiva, o judô é um esporte amador, né? Apesar de estar na Olimpíada, ter todo um suporte disso, o judô ele tem modalidades, né, infantil. A prática do judô vem desde o infantil até pessoas mais idosas, né? E todo o processo de recuperação, tanto do vôlei quanto do judô e na corrida, quando o trauma é agudo, o protocolo Price é o mesmo, né? Tem que ser usado em qualquer lesão esportiva. Isola o atleta, coloca o gelo, faz a compressão e deixa ele de repouso, né? Após isso aí, nós começamos todo um trabalho de recuperação. E aí vem a dica, que é a propriocepção funcional. O que é a propriocepção funcional? A propriocepção funcional é uma atividade de propriocepção aonde você vai estimular receptores musculares, tendíneos, articulares, ligamentares, mas de forma muito prática. A propriocepção no esporte ela é feita para a modalidade esportiva de cada um, né? Então, não é uma propriocepção que você faz na clínica com o seu paciente sedentário, não vai ser a mesma propriocepção que você vai fazer com um atleta de ponta ou com um atleta de alto rendimento. Eles têm características específicas para aquela propriocepção. E por último, as lesões da natação. A natação é um esporte que também causa lesão, mas não tem lesões características de outras modalidades esportivas. Na natação você não tem a fratura, você não tem a contusão, né?
Então a natação que nós vamos ter aí, as principais lesões estão relacionadas ao uso dos membros superiores e do membro inferior, né? Então na natação você vai ter ali modalidades esportivas onde você vai nadar muito mais rápido e você vai nadar por uma distância maior, né? Normalmente as piscinas de competição elas têm 25 metros e as modalidades esportivas podem ter 2 batidas, 4 batidas, então, ou seja, nadar 50, 100 metros é normal durante uma competição. E na natação nós podemos aí relacionar algumas áreas, mas principalmente o ombro, né? O ombro é a região que mais sofre com a natação, porque não tem jeito, você vai usar o ombro em todas as modalidades de natação. E o desequilíbrio muscular do atleta pode levá-lo a ter inflamações em tendões que vão, durante a modalidade esportiva, vão prejudicar no desempenho dele. Então a síndrome do impacto é a principal, a síndrome de ligamentos colaterais de cotovelo, né? Síndrome das pernas, né? Patelofemoral, porque bate muito a perna, então você tem ali do quadríceps as alterações, as inflamações no quadríceps, né? E aí algumas lesões de coluna também podem estar presentes. O cansaço, a sobrecarga, o cansaço físico também é uma situação em que o nadador ele tem que enfrentar o acúmulo de radicais após uma prova. Mas normalmente um bom repouso faz com que ele volte a nadar novamente. Já a lesão, a fisioterapia, nós vamos nos concentrar na biomecânica, além de, se for uma fase aguda, nós vamos entrar com o protocolo Price e depois outros recursos como laser, ultrassom, ondas curtas, né? Tudo que for necessário na fase aguda. E o processo de recuperação, não tem como a gente falar do que deve ser feito, porque depende muito da extensão da lesão, né? Então você vai precisar avaliar bem o atleta para decidir qual vai ser a conduta naquele momento, né? Mas normalmente todos os atletas são afastados da modalidade esportiva durante o período de recuperação. E por fim, vamos falar das nossas atividades fitness, né, de academia, que é onde a gente entra aí com a funcional, crossfit, entre outras, né? O crossfit, para mim, é a modalidade esportiva que mais prejudica do que ajuda, né? Pela intensidade como é feito, a falta de controle de intensidade. Mas, para quem está preocupado em melhorar o seu condicionamento, o seu corpo, nós não temos pessoas de alto rendimento, não tem atleta que compete nessa parte de fitness, mas existem aquelas pessoas que procuram essa modalidade esportiva com o intuito de melhorar o seu visual, perder peso, né? Melhorar a condição física, e são pessoas obesas, sedentárias, com estrutura física inapropriada para, dependendo do que for, a intensidade do exercício. Mas vai estar lá os seus traumas, as tendinites, as lesões musculares, as fraturas e as lesões da coluna vertebral. Não é raro você ter relatos de pessoas com lesões sérias por conta de atividades como essa. Por exemplo, como o crossfit, né? Já houve relatos de lesões cervicais sérias por conta de atividades realizadas dentro do crossfit. E para aqueles que gostam de atividades aeróbicas intensas, é importante escolher uma boa academia com um bom acompanhamento adequado para que você faça progressivamente todo
o seu dispêndio energético, todo o seu gasto energético. Até a próxima.